Decorre este fim de semana o 7º Congresso Nacional de Autoimunidade. Temos connosco na edição da manhã o Dr. António Marinho, coordenador do Núcleo de Doenças Autoimunes da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, que organiza o evento. Muito bom dia. Começo por perguntar-lhe o que é uma doença autoimune. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer à SIC esta oportunidade. Uma doença autoimune, como tem vindo a ser falado, sobretudo agora com a pandemia Covid-19, é, no fundo, uma reação anormal, desregulada do organismo contra nós próprios. Ou seja, nós quando combatemos algo exógeno, vamos dar o exemplo do Covid-19, temos um mecanismo de regulação que permite que se consiga combater a infecção sem que esse combate nos faça mal, ou seja, sem que esse combate seja exagerado, seja desregulado e nos destrua. Quando isto acontece, quando a regulação está alterada, podemos ter manifestações de doença inflamatória que podem atingir múltiplos órgãos, isso que nós chamamos de doenças sistémicas do organismo, como por exemplo o lúpus eritematoso sistémico, ou só atingir um ou dois órgãos, como por exemplo as tiroidites ou a inflamação da tiroide. Isto é resultado de uma inflamação não controlada, desregulada, em que começa a reconhecer aquilo que é do self, do próprio, como algo estranho. E dessa maneira inflamando esses órgãos, produzindo uma doença, ou conflituando e provocando uma doença que pode ser de facto bastante grave. E um exemplo que toda a gente conhece é o lúpus eritematoso sistémico ou outras doenças como a artrite reumatoide, mais conhecida, ou síndrome de Sjögren, ou doenças musculares inflamatórias. Existem alguns sintomas a que devemos estar alerta? Como é feito aqui o diagnóstico neste tipo de doença? Essa é uma excelente pergunta. De facto, muitas vezes os sintomas são inespecíficos. Quando os sintomas são mais específicos, normalmente a doença já tem algum dano que provoca lesão de um órgão que é bastante mais específica. Muitas vezes podem ser simplesmente sintomas gerais, como uma febre persistente, uma fadiga anormal, queixas articulares, dores nas articulações, um bocadinho exacerbadas e fora do padrão habitual que as pessoas às vezes têm, sobretudo queixas noturnas e matinais, que a favor de um processo inflamatório, perda de peso, perda de apetite, ou seja, sintomas que, não sendo muito específicos, podem ser a base do diagnóstico de uma doença destas. Quando nós temos sintomas mais específicos, como por exemplo o atingimento de um órgão como o rim, em que começamos a ter alterações da função renal, ou um órgão como a tiroide, em que começamos a ter alterações da função tiroideia, então aí começamos a ter sintomas mais específicos, como aumento de peso, o aparecimento de edemas dos pés inchados, diminuição da diurese, diminuição da dicção, situações um bocadinho mais complicadas em que já temos um atingimento de órgão e dano. Mas temos de estar atentos a sintomas gerais, sintomas que podem simplesmente ser uma constelação de pequenos pormenores que nos levam depois a um diagnóstico, claro, com exames complementares de diagnóstico e uma história um bocadinho mais completa. Quais serão os principais temas abordados durante o Congresso este fim de semana? Vamos abordar alguns temas bastante interessantes. Um deles, obviamente, a imunologia da Covid-19, como tratamos as consequências do Covid ou do long Covid, que muitas das consequências são o aparecimento de doenças autoimunes. Falamos de inovação terapêutica, nomeadamente novos fármacos inovadores para estas doenças, quer para as doenças mais sistémicas, do tipo de lúpus eritematoso sistémico, miopatias inflamatórias, síndrome de Sjögren, mas também para doenças como a artrite reumatoide ou a artrite psoriásica, que são doenças com um grande impacto na qualidade de vida e com um grande impacto social, com grande causa de absentismo e de reformas precoces e de morte precoce. A inovação terapêutica é, de facto, uma das grandes discussões deste Congresso. A inovação terapêutica tem sido enorme nos últimos 2 anos. A oportunidade de o discutir não foi grande, pelo menos presencialmente. Este será o primeiro Congresso presencial que fazemos desde o início da pandemia e, por isso, há muito a conversar, a discutir estratégia terapêutica e inovação terapêutica. Temas aos quais devemos estar muito atentos. Dr. António Marinho, muito obrigado pela sua participação aqui na edição da manhã. Muito
Muito obrigado. Obrigado.